Fala galera, exatamente isso. Estamos aqui com mais uma aula de exercícios, hoje sobre geometria. E eu trouxe para vocês aqui uma questão do Enem de 2016, da prova cinza, a questão 169. Recomendo para quem estiver estudando para vestibular, para fazer prova do Enem, ou for fazer qualquer tipo de prova de concurso da escola, que pause o vídeo, tente fazer sozinho, tá? Eu vou passar para quem for fazer a questão antes sozinho, já a resposta, que é aqui, ó, 3,2 vezes 10 a terceira, beleza? Mas a ideia desse vídeo aqui é a gente fazer passo a passo para quem quer praticar, quem quer estudar. Então vamos lá, até para quem ainda já acertou o exercício, eu recomendo assistir junto aí para a gente poder, às vezes, ter uma interpretação diferente, uma forma alternativa de resolver, beleza? Vamos lá. Um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo retangular com as dimensões dadas por 60 metros por 10 metros de base e 10 metros de altura. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em 3 compartimentos, A, B e C, de mesmo volume, por 2 placas de aço retangulares com dimensões de 7 metros de altura e 10 metros de base, de modo que os compartimentos são interligados, conforme figura. Assim, caso haja rompimento do casco do reservatório, apenas uma parte da carga vazará. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima, ele sofre um acidente, que ocasiona um furo no fundo do compartimento C. Para fins de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias. Após o fim do vazamento, o volume do petróleo derramado será... Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que interpretar aqui, o que o exercício traz pra gente. Isso daqui é como se fosse o nosso reservatório de petróleo, né? Então tem aqui nosso paralelepípedo, né? E ele passa pra gente as medidas que ele, como ele falou ali, de 60 por 10, né, da base aqui, e 10 de altura. Só que ele dividiu o compartimento em 3 partes iguais, com uma parte da altura só. Repare que aqui tem uma parte chave do exercício, que é 7 metros de altura das placas, ou seja, ele não dividiu o compartimento inteiro, ele tem uma divisão em parte dele, né? Então, 7 metros de altura, que tem esses compartimentos, ele colocou como desprezível a espessura disso daqui. Então, é como se ele fosse... como se ele não tivesse uma espessura. Ele é uma espessura muito fininha. Então, a gente não precisa considerar ele, tá? Então, o que a gente precisa calcular? Vamos primeiro interpretar como se isso daqui tivesse cheio de petróleo. O que ia acontecer se tivesse um furo aqui na parte do C, né, que é onde ele falou. Imagina que aconteceu um furo aqui e começou a derramar petróleo por aqui. Então, o petróleo começou a sair e vazar. Vocês concordam comigo que inicialmente, eu vou colocar até aqui de o quadrado aqui, ó, inicialmente ele estaria cheio. Vou fazer as nossas divisórias aqui. Então, aqui estão as divisórias. Elas não estão muito retas, mas dá para entender. Inicialmente, isso aqui tudo está cheio de petróleo, certo? A partir do momento que isso aqui é o nosso A, B e C. São os compartimentos que ele dividiu e aqui tem as partes iguais, né, que ele falou. Então, aqui tem a mesma distância que aqui e a mesma distância que aqui. Se você tem um furo em C e começa a vazar petróleo por aqui, você concorda comigo que primeiro, todo o petróleo que está nessa parte superior aqui, ó, que eu vou até fazer de uma cor diferente, vou fazer de azul. Essa parte em azul, aqui primeiro, ela vai começar a descer, né? Vai começar a cair até chegar nesse nível aqui, ó, que é onde tá as nossas divisórias. Então, toda essa parte aqui vai vazar. A partir do momento que a gente chega na altura que tem as divisórias, A e B não tem para onde vazar, né? Porque o caminho que o petróleo estava fazendo é esse daqui, ó, que eu estou fazendo em azul. Ele estava seguindo esse percurso e saindo pelo furo em C. A partir do momento que chega na altura dos compartimentos aqui, na divisória dos compartimentos, não tem como esse petróleo que está em A sair para cá. Não tem como. Então, como que nós vamos ter que fazer? Nós vamos primeiro calcular essa área aqui, né, que está essa área de cima aqui, que eu vou chamar de área 1.
na verdade volume, né, desculpa. O volume 1 é que aqui a gente está vendo de lado, né? Então a gente tem que considerar que ele tem profundidade também. E tem mais a parte só do compartimento C, porque ela tá furada. Então tudo isso daqui também vai, que eu vou fazer em vermelho aqui para até facilitar. Ó, volume 1 e em vermelho eu vou fazer a parte do volume do C aqui, que é o que também vai vazar. Então isso a gente também tem que levar em consideração. Então volume 2. Então é um exercício simples de resolver quando você entende o que está acontecendo. Agora vamos voltar a visualizar o que ele passou para a gente aqui, que está em 3 dimensões, que é mais fácil da gente interpretar. Primeira coisa, a gente vai calcular essa parte aqui, ó, que é a parte de cima que vai vazar inteira, né? Então, o que seria essa parte aqui? Seria 3, né, de altura, porque é os 10 menos o 7 aqui, né, que é a diferença justamente daqui, ó, esse 3 aqui. Repare que isso aqui é toda a lateral, são 3 metros de altura. E ele também tem os 60 metros aqui por 10. Então, a gente vai ter que primeiro calcular o volume da parte de cima, que é 60 vezes 10 vezes 3. Essa é a parte do volume 1. E também tem a parte do volume 2, que é a parte do volume de C, aqui, ó, que é essa parte aqui, ó. Que nós vamos ter que calcular, que, ó, vai toda essa parte aqui, que ele vai continua aqui, tá vendo? É como se fosse esse paralelepípedo aqui. Como que a gente calcula? A gente sabe que a altura dele aqui é 7, né? Que é a altura da divisória. Ele falou que todos os compartimentos tiveram as partes divididas por igual. Então, se aqui tem 60, cada uma dessas partes aqui vai ter 20. É só fazer 60 dividido por 3. Então, 20 metros, 20 metros e 20 metros. Então, a primeira parte aqui vai ser, ó, 20 por 10 por 7. 20 por 10 por 7. Isso daqui é o nosso volume 2. Então, a gente já vai... Depois a gente só soma esses aqui. Como que a gente calcula? 60 vezes 10, 600. Vezes 3, 1.800. Qual a unidade de medida aqui? Como está metro por metro por metro, então, metros cúbicos. E a segunda parte? 20 vezes 10, 200. Vezes 7, 1.400. Porque 200 vezes 7, 1.400 metros cúbicos. Somando esses dois aqui, 1.800 com 1.400, 3.200 metros cúbicos. Só que um detalhe, as alternativas estão na unidade vezes 10 a menos 3, tá vendo? Então a gente tem que fazer o equivalente a isso daqui, vezes 10 a menos 3. Quanto que seria? Desculpa, vezes 10 a terceira, 3 positivo. Como que seria isso daqui vezes 10 a terceira? 10 a terceira é a mesma coisa que 1.000. Então, é só a gente pegar esse valor e dividir por 1.000. Então, 3.200 dividido por 1.000 é só a gente deslocar a vírgula aqui 3 vezes, né? Porque são 3 zeros. Então, ficaria 3,2 vezes 10 a terceira metros cúbicos. Alternativa D de dado. Beleza? Tem outro jeito de fazer, que é a mesma coisa, a mesma lógica, só que a gente faz o caminho contrário. A gente sabe qual é o volume total desse cubo aqui, a gente pode fazer, ao invés de ter que somar dois volumes, a gente só faz um só, né? Vou fazer aqui rapidinho, que seria calcular... Temos aqui a visão lateral, né? Temos aqui também as divisórias, que não vão ficar muito retas, mas é mais para interpretar. Então, a gente tem essa área aqui, ó, que é fácil a gente descobrir. Quando eu falo área, é porque a gente está olhando de lado, tá? Mas a gente tem que calcular o volume. Então, se a gente tem o volume total, que a gente sabe como calcular, né? Porque a gente tem as medidas, que é 60 por 10 por 10, que ele passa pra gente, que é o tanque inteiro. Então, o tanque de petróleo, ele é 60 vezes 10 vezes 10, que isso é igual a 600 vezes 10,
6.000 metros cúbicos. Só que a gente quer só essa parte aqui, certo? Então é só a gente subtrair essa parte que eu vou fazer em amarelo aqui, ó. É só a gente subtrair. Opa! É só a gente subtrair essa parte aqui. Como que a gente calcula essa parte? Essa parte aqui, que eu vou fazer aqui do lado, ó. Se a gente prolongar aqui, ó. É como se fosse um subtanque, tá vendo? Que é essa parte aqui toda. Que equivale a... Ó, vou até fazer ele em 3D aqui, uma tentativa de 3D aqui. Que são aqui os dois tanques, né? Eles estão divididos. Então é 20 mais 20, o lado. A profundidade é a mesma, que é 10. E a altura aqui é 7. Então a gente pegar aqui o 20 mais 20, né? Que esse lado aqui vai ser 40. Então vai ser 40 vezes 10 vezes 7. Quanto que dá isso? 40 vezes 10, 400. Vezes 7, 2.800 metros cúbicos. Agora é só a gente subtrair. A gente sabe o total, subtrai essa parte amarela aqui. Então vai ficar 6.000 menos 2.800 é igual a 3.200. Dá na mesma, é como você preferir calcular. Beleza, pessoal? Vejo vocês na próxima aula. Obrigado para todo mundo que chegou até aqui me acompanhando. Peço que deixe o like aí no vídeo, se inscreva no canal, mande para os amigos que estiverem estudando para o Enem. E podem tirar qualquer dúvida comigo aí nos comentários, que estou sempre de olho. Beleza? Valeu, pessoal!